Dando início ao sexto vídeo de estrutura atômica, vamos falar agora entre a semelhança entre átomos. Nós vimos nos vídeos anteriores que um átomo ele é representado por símbolos. Lembrando que esses símbolos eles são originários do nome do elemento, as iniciais do nome do elemento, sendo que a primeira letra obrigatoriamente maiúscula de forma e a segunda letra minúscula, tá? Não importa se cursiva ou não. Na hora de eu representar um elemento químico, esse número que está em cima sempre é o meu número de massa e o número que está embaixo é sempre o meu número atômico. Número atômico corresponde ao número de prótons que o elemento tem. E quando eu tenho um átomo, esse número de prótons é o mesmo valor do número de elétrons. E quando eu tenho íons, esse número de elétrons ele varia, tá? Então, aqui eu tenho esses dois aqui são íons e esses dois aqui são átomos. Por que que eu sei? Esses dois aqui não tem sinalzinho de mais nem de menos. Esse daqui tem sinalzinho de menos, então ele é um ânion, tá? Se ele é um ânion, quer dizer que ele ganhou, no caso ganhou um elétron, lembrando que elétron é carga negativa. E o sódio aqui, ele está com carga positiva, então quer dizer que ele é um cátion. Se ele é um cátion, quer dizer que ele está perdendo elétrons, perdeu um elétron. Bom, existem alguns valores, desses valores numéricos que nós temos, tem alguns valores que podem ser iguais, tá? Observa que aqui, ó, eu coloquei número de massa, número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Observa que eu não coloquei número atômico. Por que que eu não coloquei número atômico? Número atômico a gente nunca vai considerar igual. Por que que eu nunca vou considerar igual o número atômico? Nunca posso falar que um elemento tem o mesmo número atômico do outro. Porque se eu tiver um elemento qualquer e o número atômico dele for o mesmo número, e se eu falar que é o mesmo número atômico do outro, eu estou falando que são os mesmos elementos químicos. Então, dois elementos químicos que têm o mesmo número atômico, eu estou falando em mesmo elemento, tá? Então, lembra que eu comparei para vocês lá nos vídeos anteriores que o número atômico é como se fosse o CPF. Então, se tiver duas pessoas com o mesmo CPF, quer dizer que é a mesma pessoa, tá? Bom, iso vem de igual, tá? Então, quando eu tenho dois átomos, eu vou falar em dois, mas é lógico que podem ser 3, 4, 200 átomos que se for. Se eu tiver átomos considerados como isóbaros, o que que isso indica para mim? Olha aqui que eu coloquei o que que eu tenho de igual e o que que eu tenho de diferente. Então, isóbaros, ele tem números, são átomos que têm o mesmo número de massa. Massa dele é igual, prótons, nêutrons e elétrons é diferente. Isótopos, quem é igual é prótons, então o número de massa, número de nêutrons e número de elétrons é diferente. Isótonos é o número de nêutrons que é igual. A massa, prótons e elétrons é diferente. Isoeletrônicos, os elétrons são iguais, então nêutrons, prótons e massa são diferentes. Muitos alunos confundem, tá, esses nomes aqui. Então, vou te dar tem um macetezinho aqui. Se você observar bem no nome, tem uma coisinha que aparece diferente em cada um desses nomes, que se você observar, são essas iniciais aqui. O que aparece aqui, que eu vou circular aqui para você, que é o que aparece específico no nome isóbaro, no nome isótopo, no nome isótono e no nome isoeletrônico, é o que tem de igual. Olha aqui, isóbaro, o que que é igual? É massa. Você pode observar que em todos eles uma coisa só é igual e o resto é diferente. Então, no isóbaro, o que que é igual? Massa. Então, aqui, ó, observa que tem o azinho aqui para me lembrar. Então, isóbaro quer dizer que ele tem igual o número de massa, certo? Agora, isótopo. O que que o isótopo tem aqui? Tem a letrinha P. Então, quer dizer que no isótopo, quem que é igual? É o meu número de prótons. Lembrando, isso aqui é igual, os outros valores vão ser diferentes, tá? O que eu tenho de igual, os outros vão ser diferentes. Agora, vamos pensar aqui nos isótonos. Isótonos tem a letrinha N. N é quem? Nêutrons. Então, isótono tem os nêutrons iguais. O restante vai ser diferente. Agora, vamos pensar nos isoeletrônicos. Isoeletrônicos tem aqui, ó, ele tem nem o iniciozinho, ele tem o nome inteiro, elétron. Então, quem vai ser igual? A quantidade de elétrons e os outros serão diferentes. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui agora
e nós vamos escrever, vou achar o número de prótons, elétrons e nêutrons de cada um, o número de massa, prótons, elétrons e nêutrons de cada um. Eu só não vou falar em número, vou até colocar o número atômico, mas lembra que ele não vai mudar, tá? Então, número de massa, depois vamos achar o número atômico, número de prótons, número de elétrons, deixa eu fazer o nêutron primeiro. Não, pode deixar. Vamos fazer o elétron mesmo. Elétrons. E depois nós vamos fazer o número de nêutrons. Tá ok? Número de massa. Número de massa é sempre o valor que está lá em cima. Ou seja, ele vai valer 23. Número atômico é sempre o valor de baixo. Então, vai ser 11. Número de prótons é sempre correspondente ao número atômico. Então, se o meu número atômico é 11, o meu número de prótons é 11. Elétrons. Se não é um átomo, se aqui eu tenho um íon, eu tenho que mexer na a quantidade de prótons não será igual à quantidade de elétrons. Se aqui é carga positiva, quer dizer que eu perdi 1. Era para mim ter 11, mas como eu perdi 1, então, na verdade, eu vou ter 10 elétrons. E o número de nêutrons? O número de nêutrons é sempre o de cima menos o de baixo. É o número de massa menos o número atômico ou o número de prótons. Então, 23 menos 11 quer dizer que eu vou ter 12 nêutrons. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com os outros. Número de massa. Número de massa é sempre o maior, o número lá em cima. Então, 19. Número atômico. O número atômico é o número de baixo, que no meu caso está valendo 9. Se o meu número atômico é 9, eu já sei de cara que o meu número de prótons também será 9. Número de elétrons. Se for átomo, elétrons têm a mesma quantidade de prótons. Porém, aqui é um íon, ó. Ele está com carga negativa, então é um ânion. Se é um ânion, quer dizer que ele está ganhando elétrons. Quantos elétrons ele está ganhando? 1. Então, ele tinha 9, ganhou 1, ele passou a ter 10 elétrons. Agora, vamos encontrar o meu número de nêutrons. O número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Então, 19 menos 9, eu vou encontrar 10. Neônio. Número de massa é o número lá em cima, então vale 19. Depois, agora, eu vou encontrar o meu número atômico, que é o número que está representado sempre embaixo. Então, vale 10. Número de prótons. O número de prótons corresponde ao meu número atômico, então também vai valer 10. Meu número de elétrons. Vamos observar, se for átomo, é igual ao número de prótons. Se for íon, é só eu fazer o cálculo lá com a quantidade que eu estou perdendo ou que eu estou ganhando de elétrons. Como o neônio aqui não tem carga nenhuma, quer dizer que é um átomo. Então, o meu elétron tem o mesmo valor do número de prótons, que é 10. E, por último, aqui, o meu número de nêutrons. Nêutrons é sempre o valor de massa, menos o atômico. Então, 19 menos 10, que no caso eu vou encontrar 9. Aqui o elemento atômico X, que é um elemento atômico, um elemento químico qualquer. O número atômico dele é o de cima, que é 21. Número atômico é sempre o número de baixo, que no caso vale 10. Então, o número de massa 21, número atômico 10. O número de prótons é sempre igual ao valor do número atômico, então aqui também vai valer 10. Número de elétrons, nós vamos observar, se for átomo, tem o mesmo valor de prótons. Se for íon, eu vou alterar a quantidade de prótons aqui, vou ver se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo elétrons. Como o elemento X não tem carga nenhuma, quer dizer que ele é um átomo, então a quantidade é igual. Se eu tinha 10 prótons, eu vou ter também 10 elétrons. E por último, agora, eu vou encontrar o número de nêutrons. O que é o número de nêutrons? É o número de massa menos o número atômico. Então, 21 menos 10, 11. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Agora, nós vamos observar esses 4 elementos aqui e nós vamos ver quais são isóbaros. Para saber quais são isóbaros, eu tenho que observar o número de isóbaros, tem o azinho de massa. Então, o número de massa. Quem tem número de massa igual? É esses dois aqui, ó. Então, quer dizer que esses dois aqui, como têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros, eles têm o A igual,
tá ok? Agora vamos pensar nos isótopos. Para ser isótopos, quem que vai ser igual? Prótons. Quem tem a mesma quantidade de prótons aqui, ó? Aqui meu prótons é 11, 9, 10 e 10. Então, quem tem a mesma quantidade de prótons são esses dois aqui. Então, aqui eu tenho prótons iguais. Então, quer dizer que o neônio e o elemento X são isótopos um do outro, certo? Agora, vamos pensar no caso dos isótonos. Quem vão ser isótonos? Isótonos são os átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, eu vou observar. O meu elemento sódio tem 12 nêutrons, o meu elemento flúor tem 10 nêutrons, o neônio tem 9 nêutrons e o elemento X tem 11 nêutrons. E aí eu te pergunto, quem tem igual? Aqui deu 12, aqui deu 10, aqui deu 9 e aqui deu 11. Algum desses elementos aqui está repetindo a quantidade de nêutrons? Não. Então, como nenhum deles tem a mesma quantidade de nêutrons, quer dizer que eu não tenho nenhum elemento que seja isótono um do outro, certo? Então, agora vamos fazer o isoeletrônico. Vamos descobrir isoeletrônico, se tem alguém que tem a mesma quantidade de elétrons. Se você observar, esse aqui tem 10, esse aqui tem 10, esse aqui também tem 10 e esse aqui também tem 10. Todos eles deu a mesma quantidade de elétrons. Olha que bonitinho. Todos esses aqui têm a mesma quantidade de elétrons, tá? Tem elétrons iguais. Então, quer dizer que os 4 elementos são isoeletrônicos um do outro. Tranquilo?